queria pedir desculpa a todas as mulheres que um dia eu chamei de bonita. Essa frase eu vi no Instagram mesmo e foi a Madonna falando. I want to apologize to all the women I have called beautiful. E aquilo mexeu comigo de uma maneira, eu acho que tem a ver com a minha história de vida. A minha família valorizava muito a beleza física. Não que ela falasse isso explicitamente, as pessoas têm que ser bonitas. Não era isso, mas era nas histórias que elas contavam. Então, por exemplo, falavam que minhas tias eram muito lindas, mas uma delas era a mais bela de todas. Para você ter uma ideia, meu avô tirou uma foto dela, mandou lá para a Europa e ganhou prêmio por isso. Então, era muito contado esse tipo de história. Inclusive, eu até olhava para minhas primas e olhava, nossa, como elas são lindas. Uma era loirinha de olhos claros, a outra ruivinha, a outra era assim, a outra era assado. Então, as histórias que eram contadas ressaltavam ainda mais a beleza delas e me faziam me sentir ainda mais excluída. O patinho feio da família. Era assim que eu me sentia. Eu também, na adolescência, cresci com as minhas primas. E, nossa, elas eram minha admiração, sabe? Eu olhava para elas e falava, nossa, eu vou ser assim um dia, eu vou ser tão linda quanto elas. Era mesmo beleza física. Também eu entrei em crise quando a minha irmã mais nova cresceu e eu achava que ela era mais bonita do que eu. Eu falava, não, nossa, não acredito que minha irmã é muito mais linda do que eu. Então todo mundo era mais bonita, menos eu. E isso fazia eu ter uma certa insegurança sobre mim mesma. Minha autoestima lá embaixo. Me fazia também olhar para as mulheres, não no sentido de igualdade, de troca, mas no sentido de competição mesmo. Eu olhava para elas e falava, não, eu tenho que ser mais bonita, ou diminuir as conquistas delas para me sentir um pouco melhor. Não acho isso justo, nem comigo, nem com elas. Mas tudo bem, era assim que eu levava a vida. Não só isso, eu sempre precisava estar gostando de um cara. Eu precisava gostar de alguém. Se eu não gostasse de alguém, eu achava até esquisito e inventava alguém pra gostar. Ah, hoje eu vou gostar desse cara aqui. Hoje ele é bonitinho e é isso aí. Mesmo que não despertasse nada em mim. E mesmo não fazendo tanto sentido a ideia de namorar, era como se fosse meu objetivo. Não, eu preciso namorar com alguém. Eu lembro de falar isso pra uma amiga. Ah, você tá namorando, eu não tô. Não sei o quê. Como se isso fosse referência pra alguma coisa. Não só isso, tinha também o valor estético. Então, eu precisava estar sempre bem vestida. Isso também era uma coisa que eu aprendi em casa. Pra você pegar uma pizza, você não podia descer de pijama. Você tinha que descer toda bem vestida. Mas também, dependendo do jeito que eu me vestia, eu era vista como uma PUTA. Não em casa. Sei lá, as pessoas comentavam. Você é mulher pra comer. Mas se também eu me vestisse toda certinha, toda arrumadinha, eu era a frígida. Eu tinha que estar ali no meio termo, saber dosar bem o equilíbrio. E aí, de repente, eu era colocada na gaveta de mulher para casar. Essas coisas que eu tô te falando parecem um absurdo, mas mês passado eu trabalhei em algumas escolas. Eu, honestamente, não consegui dar conta do recado e parei de trabalhar. Mas valeu a experiência. Numa escola em que eu fui recebida pela diretora e ela chegou rindo pra mim. Ah, não acredito, eu confundi você com uma mãe de alguma criança. Eu achei engraçado, porque ela não me conhecia, achei que fosse esse o caso. Ela falou assim, não, é pelo jeito que você tá vestida. Olhei, tava de bermuda e uma regata. Falei, é? Daí eu não entendi, porque aqui a gente só usa calça. Eu falei, nossa, como assim? Por que vocês fazem isso com vocês mesmos? É só calça? Tá muito calor. Ela, não, sabe o que é? É que eu puxo a orelha dos funcionários aqui da escola, puxo a orelha aqui dos alunos, porque eles precisam só usar calça comprida. Se for para usar alguma coisa, tem que ser saia, tem que ser vestido, não pode ser shorts curto. Aí eu entendi do que se tratava. Se tratava do tamanho do meu short. Eu falei, então você pega no pé das alunas, não dos alunos. Falei assim. Ela, não, eu pego no pé dos alunos também. Só que ela mesma se percebeu falando e viu que não deu muito certo. Nessa eu me aproveitei. Falei, olha, por que você pega no pé das alunas?
Continuei falando do feminino. Ela, porque por causa dos olhares dos meninos. Falei, então a gente não tem que trabalhar, na verdade, esses olhares e não a roupa que a mulher tá vestindo? Ela, não, mas é que eu me importo. É lá na rua, né, Isabela? Então imagina, essa aluna vai lá na rua e acontece alguma coisa com ela. Eu falei, bom, se você tá falando de abuso, de algum estupro, a gente não tem que olhar para os abusadores e estupradores e não para as mulheres. Aí você vai estar acusando a vítima. E a vítima não é quem fez o abuso. Quem fez o abuso é o abusador. Então a gente tem que olhar para esses olhares. Consegui me posicionar, ainda bem. Mas em uma sociedade que a gente só escuta esse tipo de coisa, eu poderia muito bem falar, nossa, é verdade, ai, desculpa. Não é? Por sorte, eu tinha lido sobre a Valesca Zanello. Gente, eu indico muito. Leia alguma coisa dela, pegue algum podcast dela, ela sempre tá na internet, ela sempre tá no Insta, ela tá em todos os lugares. Então, só você procurar Valesca Zanello que você vai achar um monte de coisa sobre ela. Ela fala coisas muito legais sobre as mulheres, sobre gênero, e não, assim, vozes da cabeça dela. Ela fez pesquisas, muitas pesquisas sobre o assunto, e ela divulga essas pesquisas. Ela traz muito sobre a identidade nossa enquanto mulher, que a gente aprendeu que a nossa identidade tem a ver se um homem tá gostando da gente ou não, se um homem tá desejando a gente ou não. O homem aprendeu a amar muitas coisas e as mulheres aprenderam a amar os homens. Essa é uma frase de um dos livros dela. Eu achei sensacional, porque aí explica toda a minha história. E talvez explique a sua também. Ela fala da prateleira do amor. Sabe quando você vai no supermercado? Sei lá, você vai comprar uma mostarda. Aí tem as marcas, entre aspas, melhores, sei lá, que pagam melhor, talvez, não sei. Mas tem as marcas ali que são mais recomendadas, e tem as marcas ali também da mostarda, mas que estão lá no fundo da prateleira. Ela faz essa comparação com as mulheres também. E tem mulheres que estão no melhor lugar da prateleira. E tem mulheres que estão no pior lugar da prateleira. Quais são as que estão no melhor lugar? Branca, magra, loira. Ou seja, completamente racista, misógino, etarista, essa prateleira. Porque tem que ser jovem também, tá? E gordofóbico, porque você tem que ser magra. É absurda essa prateleira. Mesmo se você estiver no melhor lugar da prateleira, você não vai estar bem. Você não vai estar segura. Porque qualquer hora você pode engordar, você vai envelhecer uma hora, mulher. Também tem essa. A gente nunca vai estar bem nessa prateleira. E para que serve essa prateleira? Para os homens escolherem as mulheres. Que a gente ali é vista pro homem. Nossa identidade é para eles ali. Eu tenho que ser objeto de desejo deles. Então é uma certa objetificação também. A gente só vai ser alguém se a gente for desejada por homens. Isso é triste. Vamos mudar nossa identidade, vamos trazer valor para as nossas coisas. Por isso é tão complicado quando a gente acha que autoestima e amor próprio tem a ver com beleza. Tem a ver com, cuidado com a pele e tal. Tudo bem, tudo isso pode ajudar, mas isso aí é muito secundário. Mas assim, bota secundário nisso. Saia dessa prateleira. Mulher, vaza. Vaza daí que o lugar não é legal. Mesmo bem localizado. Mas eu tô aqui no camarote. Tá nada, mulher. Daqui a pouco vão te jogar. Daí você cai aí metros de distância. Não faça isso com você. Sai daí. É difícil, tá? Porque, querendo ou não, sempre vai ter alguém querendo te colocar de volta na prateleira. Falar, nossa, como você engordou. Nossa, como você emagreceu. Nossa, como você não sei o quê. Sempre. A gente tá bombardeado também de informações no Instagram falando, porque coloca esse produto, daí você vai ser mais incrível de todas as mulheres, mais incrível de tudo. Tudo isso também aumenta a rivalidade feminina. Competição entre as mulheres e a gente fica totalmente vulnerável. Não tem nada que você ganhe na prateleira. Nada. Então faça esse exercício de sair daí, de dar no pé. Então, o que é amor próprio? Amor próprio é tudo que você aprendeu, só que o contrário. Simples assim. Olha, amor próprio é você se olhar no espelho e se achar incrível, maravilhosa, poderosa? Não é. É a sua opinião que importa. Não é isso. Isso aí tem a ver com egoísmo, com narcisismo.
Ah, amor próprio é quando você sabe de tudo, faz tudo que você quer, que você não sei o quê. Não, não tem nada a ver com onipotência, não tem nada a ver com narcisismo, não tem nada a ver com egoísmo. É tudo que você aprendeu, só que o contrário. To all the women I have called beautiful before I've called them intelligent or brave. I'm sorry I made it sound as though something as simple as what you're born with is all you have to be proud of when you have broken mountains with your wit. From now on, I will say things like, you're resilient, or you are extraordinary, not because I don't think you're beautiful, but because I need you to know you are more than that.